Fala galera, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos de volta com mais um episódio dos Amigos da Eólica, eu, o Edgar Martins. Eu, Rômulo Salles, e hoje nós estamos aqui com Emanuel Mota, é engenheiro, presidente do CREA do segundo mandato, e a gente vai bater um papo com ele aí para ver quais são as novidades que tem do CREA em relação a energias renováveis e também entender um pouquinho da história dele, que é um cara que tem uma história muito bacana e que pode edificar e também trazer boas ideias e bons insights para a sua vida. Quem é Emanuel? Oi pessoal, eu sou Emanuel Mota, atual presidente do CREA Ceará, finalzinho de mandato, termina agora dia 31 de dezembro, exatamente, termina meu mandato. Tenho uma atuação na área da engenharia civil desde 2002, quando eu me formei, um pouco mais aí de 20 anos. Atuo na área de consultoria de engenharia, voltada a custos de obras, planejamento, gestão. E eu até brinquei antes aqui, né, com vocês, eu gosto de ganhar dinheiro. Então também tem outros negócios aí fora da engenharia que acabam nos dando um sustento, né? E estamos aqui para conversar com vocês, conversar com todos os amigos da Eólica para entender um pouquinho mais das necessidades, explicar o que é o CREA, explicar aí, fazer esse approach com novos engenheiros que estão chegando no mercado, explicar um pouquinho mais do CREA para quem já está consolidado no mercado, enfim, abrir essas portas aí para todo mundo. Então, a primeira pergunta, né? Explica um pouquinho o que é o CREA, né? Para que as pessoas que não são engenheiros, mas às vezes não entendem, por que RT? Por que para fazer uma construção eu tenho que ter um RT? Então, para as pessoas entenderem a importância disso em relação a segurança que isso pode dar para a obra dela. Perfeito. O CREA ele é um conselho profissional, né? Toda profissão regulamentada, ela requer um conselho que trabalhe ali as legislações que foram criadas para regulamentar a profissão. O CREA ele engloba profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, como geologia, geografia, meteorologia, e foi criado mais ou menos ali na década de 30 com o decreto presidencial. Depois houve uma criação de uma lei, a Lei 5194, mais ou menos ali na década de 60, e criou-se na sequência a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, que foi mais ou menos também ali na década de 60. E com isso, criou-se uma obrigação de todo o serviço de engenharia, agronomia e geociência serem registrados. Muitos profissionais encaram isso que você disse, né? Para que eu vou fazer um RT? Quando a gente tem que encarar é que, graças a Deus, tem que fazer uma RT. Imagina só aí se qualquer profissional, qualquer pessoa, na verdade, pudesse ser responsável pela construção de uma casa, pudesse ser responsável por uma aplicação de um defensivo agrícola, pudesse ser responsável pela execução de um parque eólico, de um parque de geração de energia renovável, qualquer que seja, entendeu? Então, a RT ela funciona mais ou menos como uma reserva de mercado. O CREA trabalha, hoje o CREA Ceará, ele trabalha ali com 40 fiscais, rodando todo o estado, circulando todo o estado, buscando serviços que não tenham responsáveis técnicos. O que acontece com isso? Quando não tem um responsável técnico, o mercado procura engenheiros para serem responsáveis técnicos. Vocês acabam fomentando o mercado. Tem até um exemplo muito característico que vem aqui bem a calhar na área de energias renováveis. Ano passado a gente fez uma operação chamada... A gente passou a fiscalizar por operações, a gente vai discorrer sobre esses assuntos durante o programa, mas ano passado a gente fez foi bem emblemático para a engenharia elétrica. Foi na área de energias renováveis, onde a gente foi buscar em 2 ou 3 dias viagens, com esses fiscais viajaram todo o estado e foram mais de 100 notificações aplicadas em usinas solares, em empresas de integração que não tinham responsáveis técnicos. No dia seguinte, nos grupos de engenharia de elétrica, era todo mundo perguntando: meu amigo, eu quero contratar um engenheiro, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Enfim, isso fomenta o mercado. E só existe isso por causa da RT. Mas é caro. Cara, eu nem levanto esse mérito, se é caro, se é barato. Eu acho, como eu entrei no CREA também como crítico do sistema, certo? Mas com aquele crítico com vontade de colaborar. Acho que tem que ser modernizada a forma de cobrança. Essa forma de cobrança que foi estipulada na década de 60, ela não reflete, com certeza, as necessidades dos profissionais da década dos anos 2000. Na segunda década dos anos 2000. Precisa aí um aperfeiçoamento. Uma evolução disso. Uma evolução, precisa. Emanuel, qual é? Tenho muitas ideias. Umas eu posso aplicar, outras eu não posso aplicar, porque depende de regulamentação federal, através do CONFER, que a gente está trabalhando para que isso aconteça. Inclusive, nessa eleição que teve agora há poucos dias de novembro, dia 17 de novembro, foi eleito o novo presidente do CONFER, o presidente mais jovem da história do CONFER e o presidente mais
com maior quantidade de votos. Então ele está com muito respaldo para fazer algumas mudanças. Nós vamos colaborar com ele com certeza. Antes de começar aqui a entrevista, nós estávamos batendo um papo, né? E eu perguntei para o Emanuel, tem algum assunto que a gente não pode tocar? Tem muitas polêmicas, né? Eu achei impressionante a resposta. Você responde novamente isso, né? Cara, sem censura. Pode perguntar tudo. Foi um movimento que eu levei para o CREA também. Eu entrei no CREA em 2018. Com esse intuito de aproximar o CREA dos profissionais, aproximar o CREA da sociedade e responder a todas as polêmicas, né? Todas as polêmicas que existem têm uma justificativa. Umas boas para o CREA, umas ruins para o CREA, umas boas para os profissionais, umas ruins para os profissionais. Mas precisam ser esclarecidas. Quando você bota uma cortina nelas, é que geram as polêmicas, que geram os conflitos, né? Quando a gente conversa transparentemente, a coisa flui bem melhor. E eu prefiro agir assim, pergunte o que quiser. Muito bom, deixa eu para não fugir. Já nessa polêmica aí, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão dos técnicos e engenheiros. Então, assim, por que hoje que os técnicos não têm mais CREA? Né? Acho que é uma pergunta interessante. E se concorre esse novo conselho com o CREA? Por quê e o que você pensa sobre isso? Perfeito. O CREA, quando ele foi criado, ele contemplava todas as profissões que eu disse aqui, né? Só para vocês terem ideia de quantidade, são mais de 300 titulações. É o maior conselho multiprofissional do mundo. E ao longo da sua história, algumas profissões foram saindo. Uhum. Mais ou menos ali nos anos 2014, salvo engano, saíram os arquitetos. Os arquitetos saíram e criaram o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E mais recentemente, mais ou menos ali durante o ano de 2018, depois de uma luta de décadas, os técnicos industriais e agrícolas saíram. Permaneceram ainda no CREA engenheiros como um todo, agrônomos como um todo, geocientistas como um todo e técnicos de segurança do trabalho. Certo? Porque eles não são técnicos industriais nem agrícolas. Permaneceram lá. Os técnicos de segurança ainda permanecem no CREA? Permanece no CREA. Sim, o técnico de segurança, inclusive, ele não tem nem a obrigação de se registrar no CREA. Ele pode se registrar no CREA ou nas delegacias regionais do trabalho. Então ele pode se registrar em um desses dois organismos. Preferem o CREA porque tem que tirar RT, que aí eles demonstram isso com um acervo técnico, que também a gente pode conversar. Anote aí essa pergunta de acervo técnico, a gente pode discorrer um pouquinho sobre isso também. E aí, ao longo do tempo, essas categorias foram necessitando de espaços políticos, que em sua maioria eram ocupados por engenheiros civis ou agrônomos, que são a maioria dentro do sistema. Né? Para vocês terem ideia, que no estado do Ceará, em torno de 70% dos profissionais registrados são engenheiros civis. Certo? Os arquitetos, quando saíram, e até hoje, eles têm menos do que os engenheiros civis. Tem mais engenheiros civis do que arquitetos no estado do Ceará. Tá? E tem menos técnicos industriais e agrícolas do que engenheiros também civis do estado do Ceará. Então, eles, devido a serem pequenos, acabaram buscando, alguma forma, um espaço político. Em determinadas épocas, conseguiram vagas no plenário dos CREAs. Né? O CREA tem um presidente e tem um plenário onde se discutem ali as questões. Conseguiram vagas, mas eles julgaram que não era suficiente e preferiram fazer uma movimentação de saída. De ter os seus próprios conselhos. Isso. Muitas polêmicas no entorno disso, muitas polêmicas que eu acho que dava para a gente fazer uma série de programas para tratar dessas polêmicas, e eu tenho uma opinião sobre todas elas, tá? Desde os arquitetos, passando também pelos técnicos, os motivos que levaram eles a saírem. Mas uma crítica que eu faço à saída deles é que quando eles saem, existe também uma legislação que diz o seguinte, que um conselho não pode legislar sobre a profissão de outro conselho. Ou seja, eu não posso, como conselho de engenharia, legislar o que é que o técnico pode ou não fazer, o que é que o arquiteto pode ou não fazer e vice-versa. Então, fica lá na mão deles a definição de atribuições. E aí, muitas vezes, essas definições de atribuições exorbitam a capacidade técnica. Se confunde ali a capacidade técnica que ele tem, que estudou na universidade ou nos institutos federais ou nas escolas técnicas, com as atribuições legais. Então, hoje eles são do Conselho Federal dos Técnicos e do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. Foram 2 conselhos criados. E aí, no momento que eles ficam com essa possibilidade de definir atribuições, eles exorbitam. Tem um exemplo muito claro, que é uma das profissões mais prejudicadas, a engenharia de energias renováveis e a elétrica, onde eles podem ser responsáveis por subestações de 800 kVA, salvo engano, coisa desse tipo, mas eles não estudaram isso no seu ensino médio, no seu ensino, né, da escola técnica. Na formação técnica. E acaba tendo ali essa exorbitância.
A gente, como conselho, tem feito algumas ações para tentar harmonizar isso, para tentar mediar essas atuações, sem muito sucesso junto aos técnicos, com mais sucesso junto aos arquitetos, tá? Mas, de fato, hoje a gente tem uma ação jurídica contra o Conselho dos Técnicos para tratar disso, no âmbito da Justiça Federal, nos Tribunais de Contas da União e na Justiça do Trabalho. Que em detalhes depois a gente pode conversar. Quais são os riscos disso? Os riscos disso, vamos lá. Dentro da criação da regulamentação profissional, uma das prerrogativas pelo que o legislador leva em conta é justamente a segurança da sociedade. Segurança da sociedade. Você imagina, a gente está aqui... Não está qualificado, mas a gente tem aqui um centro de eventos na cidade de Fortaleza, o maior centro de eventos da América Latina. Tá? Um técnico em edificações, com 2 anos de estudo, ele pode ser responsável por toda a manutenção do centro de eventos do estado do Ceará, o maior da América Latina. Será que esse cara tem a condição técnica em 2 anos de estudo? Entendi. Eu julgo que nem um engenheiro com 5 anos de estudo apenas, ele teria que ter algumas especializações. Mas num orçamento de um serviço, o técnico vai mandar o valor dele e o engenheiro vai mandar o valor dele. Exatamente. Então, existe esse risco que leva à sociedade. Sem falar em alguns outros riscos que podem acontecer, que todos eles geram traumas na cidade, né? Geram traumas na cidade. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Como eu disse, são muitas polêmicas, a gente pode discorrer vários... Quem que descreve, quem que diz qual é a atribuição que o técnico vai fazer e o engenheiro? De onde que sai essa atribuição? A nível do CREA, vou falar do CREA, porque o CREA a gente tem mais conhecimento e existe no CREA uma resolução chamada 1073, a 1073. É nessa resolução que define tudo o que você pode ou não fazer. Você é profissional registrado. Lá, por exemplo, uma das exigências que o CREA faz é que o curso que você estudou, né, a faculdade que você estudou, seja registrada no MEC. Entendi. E seja cadastrada no CREA. Esse cadastro no CREA ele é optativo, mas é útil porque serve até de respaldo. O meu curso é cadastrado no CREA, Paraná, você pode fazer. Mas não é pré-requisito ser aprovado no MEC e o cadastro no CREA? Não, primeiro é MEC. O MEC é soberano. Soberano lá. Aí ele opta, a universidade, isso é até recente, questões judiciais definiram isso, que é optativo o cadastro. Então, quem se cadastra deposita no CREA documentos de plano pedagógico, emendas de disciplinas, carga horária, e a gente fica sabendo disso. E aí, quando um egresso da universidade vai ser já no CREA, a gente vê lá as emendas que eles cursaram e vê, opa, esse cara aqui pode fazer isso, pode fazer aquilo. Essa análise é feita 1 a 1. Curso a curso. Às vezes, um profissional que estudou na mesma sala, entrou junto na faculdade, pode ter atribuições diferentes. Porque fez uma optativa ali a mais, outra a menos, fez um curso de especialização, enfim, que definiu um outro escopo de atividades. E aí essa é feito 1 a 1 e definida atribuições com base nessa resolução 1073. E essa resolução, ela é bem recente, depois de muitos conflitos que tiveram. Inclusive, ela tem uma característica muito bacana. Por exemplo, eu sou engenheiro civil, mas por um acidente de percurso, a Stors me contratou para fazer manutenção nas pás eólicas, né? Que é composto. Exatamente. Que eu teria que ser engenheiro mecânico, por exemplo. Ou então outra atividade que eu teria que ser... Né? Que eu teria que ser engenheiro eletricista. Químico. Aí o que é que eu faço? Eu faço uma pós-graduação ou volto à universidade na graduação e curso as cadeiras que me dão essa atribuição. Entendi. E aí eu faço uma revisão de atribuições e eu passo a engenheiro civil, mas eu posso também fazer atividade de mecânica, de química, de elétrica, conforme sejam essas faculdades. Muitas pessoas não sabem dessa informação. Exato. E aí, por isso que eu digo que essa resolução é muito inteligente nesse aspecto. Mas ela tem alguns problemas. Claro, não existe perfeição, tá? Mas ela é muito inteligente nesse aspecto que determina o que você pode fazer legalmente com base no que você estudou. Eu entendo que a maneira que você colocou, até da manutenção do centro de eventos aqui, né, um exemplo muito claro. Eu entendo que é aparentemente colocado, né, não sou engenheiro, mas uma atribuição talvez além do que deveria ser para um técnico, né? Mas quem escolhe essa atribuição, então, é o próprio Conselho dos Técnicos. O Conselho dos Técnicos, ele tem lá uma resolução, que eu não me lembro agora o número, que ele diz lá o que é que um técnico em edificações pode fazer, o que é que um técnico em eletrônica pode fazer. Ele é quem define e a gente não pode interferir. Isso, MEC, não tem nada acima do... Não, porque quando ele foi criado a lei, foi dada essa prerrogativa para ele. E aí, acabou que antes do Conselho dos Técnicos,
tinha uma comissão no CONFER, que é quem trata dessas resoluções, são os conselhos federais, chamada de Comissão de Harmonização do Sistema. O que era? Ele vivia em diálogo entre os conselhos afins, né? Mas não era só dos arquitetos? Não, tem o de veterinária, porque tem alguma coisa da veterinária que a gente pode usar na agronomia, na zootecnia. Tem também o de química, porque tem a engenharia química no nosso, mas tem um conselho. Enfim, tem outros conselhos que tinham essa comissão. Mas depois que os técnicos saíram, eles acabaram não conversando muito bem, eles ficam meio que à parte dessas discussões, tá? Enfim, tenho muitos amigos técnicos, não estou contra o técnico, pelo amor de Deus, né? Mas são coisas que a gente tem que ter realmente esse conhecimento, né? Eu digo que a gente tem que ter esse conhecimento. Nós entendemos isso, eu entendo isso perfeitamente, que é até uma questão que existe dentro do próprio Corpo de Bombeiros, que é essa interface entre bombeiro militar e bombeiro civil, que de fato o nosso intuito é agregar e juntar força, e jamais dissuadir ou dispersar. Perfeito. Então eu entendo perfeitamente que o objetivo principal é esse, a proteção da vida humana, a segurança e etc. Entendeu? São qualificações diferentes. Perfeito. Né? Eu entendo que é tudo para agregar, mas a gente tem que entender onde que cada um se encaixa. O limite, né? Quais são os limites, exatamente. Quais são os limites? Uma matriz de responsabilidade aí. Perfeito. É isso mesmo. Exatamente. Gera isso, né? Vamos na próxima aí. Eu acho que esse assunto aí... Vamos pular, né? Vamos lá. Hoje em dia, como é que você enxerga que o CREA está enxergando 3 assuntos que estão muito em pauta, que é energias renováveis, aí eu trago energia solar e energia eólica, e o hidrogênio verde, que é essa mina aí que estão falando que vai mudar a história do nosso país. Como é que o CREA está se preparando para receber talvez um boom que vai existir em relação a essas energias? Perfeito. Energias renováveis, tá? O primeiro tópico aí. Lá no CREA a gente... a minha gestão, ela reconhece a importância desse tipo de movimento que a sociedade, né, que o mundo todo aí tem apontado. Inclusive, a gente fez agora toda a nossa demanda de energia. Hoje ela é gerada em usinas de energia solar do próprio CREA. Tá? Estamos aí atrás de certificar os créditos de carbono que são poupados da atmosfera para fazer uma compensação e a gente apresentar nos nossos relatórios. Enfim, a gente tem essa consciência, né? E entendendo isso, dentro do programa do CREA Capacitando, o que é o programa CREA Capacitando? É um programa onde o CREA capacita profissionais. Escutamos algumas demandas de mercado e a gente oferta cursos para que essas demandas tenham profissionais que pelo menos tenham insights ou saibam aí trabalhar nesse segmento. E aí com isso, alguns dos cursos são em engenharias renováveis, são em hidrogênio verde, tivemos aí já alguns módulos nesse aspecto. Falando aí de capacitação. Perfeito. Do outro aspecto, que é o inerente ao próprio CREA, que é o de fiscalização, de 2018 para cá, a gente vem mudando a forma do CREA fiscalizar, deixando de fiscalizar. Antes, como é que se fiscalizava? O fiscal saia na rua, que saiu do chão, ele multava porque não tinha RT. Né? Então, em geral, era multado mais na engenharia civil, né? Era fiscalizado mais na engenharia civil. E a gente mudou essa forma, criando operações de fiscalização. Operação energias renováveis, a gente vai atuar nas usinas solares. Operação parques eólicos, a gente atua só em parques eólicos. Operação engenharia de pesca, a gente vai nas fazendas de camarão, nas fazendas de pescado. Operação 184, a gente vai dentro de uma semana visitar todos os municípios do estado do Ceará. De fiscalização. Tem todo o planejamento. Não tinha nenhuma operação. No nosso primeiro ano, em 2018, a gente criou 3 operações e hoje a gente está com 22 ou 25 operações por ano. Fora as operações ordinárias, que a gente chama, que é essa do cara sair na rua e pegar alguma coisa. Inopinada. Exatamente, e pegar alguma coisa. E aí, com isso, a gente saiu ali de em torno de 6 mil fiscalizações ano para hoje em torno de 20 mil fiscalizações ano. Então, houve esse boom também. A gente tem implementado agora, mais recentemente, no mês de julho, precisamente, a gente amadureceu a fiscalização do CREA nesses últimos anos e tivemos a condição de adquirir imagens de satélite históricas, né? Tem uma diferença de 30 dias, mais ou menos, para que fossem comparadas com a inteligência artificial. Que a gente ensina essa inteligência, o que é, por exemplo, uma placa solar, o que é um container na frente de um prédio, o que é uma movimentação de terra, e ela faz vamos dizer assim, uma nuvem de pontos de possíveis serviços de engenharia. Isso gera muitas demandas de fiscalização. Fantástico. Para fazer no momento,
ele está gerando essa nuvem de pontos para determinar as rotas de fiscalização. E no segundo momento desse contrato é para já gerar as notificações, porque se eu tenho imagem de satélite, eu tenho um conjunto de metadados que eles me garantem que aquele é de verdade. E aí, com isso, um indício passa a ser uma realidade. Sim. E aí eu notifico logo esses serviços sem profissionais de engenharia, porque eu tenho como comparar com a minha base de dados se ele está ou não registrado. Eu falando agora, eu lembrei do edifício André. Né? Você já estava na frente? Estava na frente do CREA. O que é que você, sem entrar no mérito de fiscalização e etc., mas a partir dali, qual foi a mudança e virada de chave que houve no estado do Ceará? Ali já é um outro problema, que eu considero como outro problema, que é a falta de cultura de manutenção do brasileiro. Né? Se você vê, vocês trabalham com manutenção de parques eólicos, claramente, né? Pelo que a gente conversou aqui. Essa cultura de manutenção dos parques eólicos é muito forte, porque ela já vem de indústrias europeias, americanas, que tem essa cultura. Se você chegar nos Estados Unidos, teve até uma época, acho que foi no meados da década de 90, se não me engano, a gente estava passando por uma crise econômica aqui no Brasil, que vinha pneu usado dos Estados Unidos para cá. Não sei se vocês se lembram disso. Os famosos pneus remote. Remote, sei lá. Pois é. O que acontecia? Pneuzinho meia vida ali, o cara usava. Mas por que o americano trocou aquele pneu? Porque é o seguinte, Segurança. é assim, chegou com 40 mil quilômetros, o pneu tem que ser trocado. Quer ele esteja bom, quer ele esteja ruim. Passou tantos meses, ele tem também que ser trocado. Quer ele esteja bom. Não tem mais remote agora no Brasil? Não, remote tem, não tem esse meio vida. Mas né? o remote hoje em dia é outro formato. Ele faz quase um recondicionamento. Faz uma sei lá como é o nome. Ele faz quase um recondicionamento, é uma técnica diferente. E aí, ele mandava para cá, né? Correia dentada, com 30 mil quilômetros você tem que trocar, né? Mas por que a gente faz? Por que a gente não faz na edificação? Vou dar um exemplo claro. Todo edifício que vocês moram em edifício? Hoje eu moro em casa. Moro em edifício. Você já viu alguma vez lavarem a fachada do seu edifício? Já. Não, a fachada do edifício. Do edifício, não. Então, a norma brasileira manda que para você ter uma manutenção adequada, você lave aquela fachada a cada 3 anos. É mesmo. Entendeu? A gente não faz manutenção. Serviços para estos. Exatamente, serviço de repente. Para lavar sua fachada. Perfeito. E aí o que acontece? E a gente ainda vai precisar do engenheiro para assinar a RT, viu? Para ser responsável técnico pelos serviços. E aí o que acontece? O edifício André ali, por exemplo, é um dado que é público, então eu posso falar. Aquele edifício tem mais ou menos 40 anos de idade, só tinham 3 ARTs, né? 3 responsabilidades técnicas ao longo da sua vida. A da construção, a da manutenção de um elevador e a de uma pintura que estava sendo feita no momento. E deveria ter... Várias. Se a cada 3 anos. Entendeu? E aí a gente vive numa... Só para vocês terem um outro dado interessante, a Praia do Futuro, nessa região aqui da cidade de Fortaleza, é uma das atmosferas mais agressivas do mundo. A Praia do Futuro, a maresia, né, da Praia do Futuro, a atmosfera, não estou dizendo o mar, estou dizendo a atmosfera, ela só perde em salinidade para o Mar Morto. Então ele é muito salino e essa atmosfera salina demais, ela é muito agressiva para as estruturas de concreto que a gente usa. Né? E aí acabam tendo muitas corrosões, muitas patologias e surgiu ali naquele momento do André, na verdade um pouquinho antes, mais ou menos em 2016, quando foi criada a Lei de Inspeção Predial na cidade de Fortaleza, uma movimentação que obrigava que os profissionais... As inspeções prediais. As inspeções prediais, que obrigava que os proprietários de imóveis fizessem inspeções regulares. Quanto tempo? Tem lá um conjunto de tempo, de prazos, né? Conforme a idade, conforme o uso da edificação. E quando foi em 2019, se potencializou. Criaram-se muitas especializações, surgiu até o nome de engenharia diagnóstica. Mas só para a gente ter uma ideia, um prazo mínimo ou máximo de Por exemplo, se tiver mais de 50 anos, todo ano você tem que fazer um certificado de inspeção. Um prédio com mais de 50 anos, todo ano você tem que fazer inspeção. Mas um prédio com 10 anos... Com um prédio com 5, 10 anos, você tem que fazer a cada 5 anos. A primeira vez, daí para frente, o engenheiro que faz o laudo, ele começa a determinar alguns prazos. Você tem que ver teu para-raios aqui, e tem que ser já, entendeu? A caixa d'água está toda corroída, tu tem que resolver dentro de 60 dias. E aí, por aí vai. Dele, ele já determina esses prazos. Isso é uma demanda reprimida. Isso eu estou falando em linhas gerais, tá? Forte, né? Isso é uma demanda reprimida no Brasil inteiro, porque não é o problema do Ceará, é o problema do brasileiro. Você já viu recentemente o prédio que caiu inteiro aqui, o André, e em São Paulo também caiu uns 2 ou 3, no Rio de Janeiro caiu uns 2 ou 3, em Pernambuco, na região de Olinda ali, tem muitas quedas de edifícios. Prédio histórico. Muito prédio caindo. E aí a gente tem que cobrir isso através de, já que o brasileiro não faz, de uma lei que obriga a fazer.
Mas existe uma fiscalização sobre essas inspeções? Existe. Quem fiscaliza? É de obrigação municipal, certo? Isso aí é um controle urbano que é feito. Então, quem fiscaliza o controle urbano é a Prefeitura de Fortaleza, no nosso caso, e a Prefeitura delegou a AGFIS, a Agência de Fiscalização do Município, que faz isso e muitas outras fiscalizações. E lá dentro tem um departamento que trata das inspeções prediais e, devido à alta demanda, eles têm lá uma faixa de edificações que eles fiscalizam. Já tivemos muitas reuniões com ele, devido à cobrança da própria sociedade. E aí eles acabam... Porque a gente está falando de vidas. Verbalizando. Né? A gente está falando de vidas, né? Tudo é vidas, né? Tudo. Gente, Exatamente. Só fazer uma chamada rapidinho, você que tem interesse em ser patrocinador do nosso podcast, faz a leitura desse QR Code que aparece aí na tela. Nós já temos algumas pessoas nos procurando, a gente não quer ter conflito nessas procuras, então manda mensagem pra gente, entre em contato, que nós temos muito interesse que você faça parte desse nosso sonho. Tá bom? Continue com a gente aí. Emanuel, uma recomendação para quem hoje é morador, ele não tem conhecimento de engenharia, mas ele vê no prédio que ele está, na residência que ele tem, uma trinca, né? A gente, por mais que a pessoa não tenha conhecimento, mas ela olha e fala, isso aqui não é normal. Né? Então, se é um prédio, é um condomínio, ou se é a casa dele própria, qual que é a tua recomendação? Eu vou dar 2 recomendações, tá? Uma mais objetiva possível é mobilizar outros moradores a cobrar do síndico que se contrate ali um engenheiro especialista, né, em engenharia diagnóstica, um engenheiro amigo mesmo, que faça ali uma inspeção e recomende algumas terapêuticas ali. Não, contrata aqui um engenheiro nessa área de estações elétricas para rever o teu quadro elétrico, o cara aqui na especialista em concreto, enfim, ele vai definir tudo isso. Então, procurar um engenheiro primeiro. Tá? Garanto a você que 99%, me arriscar a dizer, das assembleias de condomínio, elas estão pautadas melhoria na academia, construir uma piscina, construir uma quadra de beach tênis, um deck, uma churrasqueira, mas nenhuma pauta manutenção da fachada, troca do para-raio, ajuste, a modernização dos sistemas elétricos, não contempla. Então a gente tem que mudar esse perfil, que é uma outra coisa que tem que ser feito. A gente tem... Aqui no Ceará, a gente mobilizou muitos profissionais nos últimos anos, principalmente no último ano, e criou-se 2 associações aqui voltadas à inspeção predial. São profissionais que trabalham com isso diariamente. Eles acabaram se congregando ali em 2 associações, além do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, que trata desses assuntos, né? E eles têm fomentado muitos eventos na área de condominial, que é para demonstrar tudo isso, né? É uma recomendação que eu faço. A outra, cara, já é uma coisa que você tem que investir, que é, por exemplo, você diz que mora num condomínio, no seu condomínio tem lá uma assessoria contábil, não tem? Uhum. Tem uma assessoria jurídica também, mas tem a assessoria técnica? Não tem. E me diz uma coisa, qual é o maior prejuízo que você tem se tiver um problema lá? É na contabilidade, no jurídico ou na técnica? Na técnica. Certeza. Então a gente tem uma grande dificuldade, um grande prejuízo numa área que a gente não tem suporte. Então o que é que levou ao condomínio contratar contabilidade, assessoria jurídica e não a técnica? Entendeu? Então a gente tem que fazer essa reflexão e levar isso para a pauta condominial, para a pauta empresarial como um todo. Você pegar aqui, qual é uma fachada de um prédio? Certo? Um prédio de 20 pavimentos, você trocar a fachada, vai gastar ali 2,5 milhões de reais na brincadeira. Quando é que um condomínio tem 2,5 milhões de prejuízo jurídico ou contábil? Nunca. Entendeu? E esse prejuízo poderia ser evitado ali com a assessoria, com manutenção, enfim. São reflexões que a gente traz, eu procuro trazer sempre à tona para ir motivando as pessoas, né? Entendi. Uma pergunta mais do lado pessoal, né? E quando foi que foi plantada essa semente aí no coração para ser presidente do CREA? Uma história meio longa, mas vou tentar resumir aqui um pouquinho. Meu pai é engenheiro civil, tá? Ele é funcionário público do Estado, aposentado hoje, mas sempre muito ativo, tanto na área pública como na área privada, consultor na área de estruturas. E por um determinado período da vida dele, especificamente na década de 80, ele passou 1 ano e meio trabalhando no CREA. Ele até brinca dizendo que é o seguinte, que o presidente do CREA foi o professor mais rigoroso que ele teve na faculdade. E ele foi o melhor aluno desse professor. E aí esse professor, quando ganhou a presidência do CREA na época, chamou ele para trabalhar no CREA. Aí ele, rapaz, pela raiva que eu tenho do CREA, eu vou de graça. Tá entendendo? Eu vou de graça. E aí começou a história da minha família junto ao CREA.
E aí ele trabalhou lá 1 ano e meio, porque depois ele foi assumir uma missão no governo do estado, de superintendência, que foi ser superintendente de obras do estado do Ceará, e aí deixou o CREA. Passou uma temporada, na década de 90, eu sempre tive uma afinidade com tecnologia de informação, sempre gostei da informática, de novas tecnologias. Na década de 90, eu tinha em sociedade com meu pai uma empresa de informática, e tinha 14 anos na época, por sinal. Começou a ganhar dinheiro cedo. E aí, naquela época, a gente participou de uma seleção de empresas, né, que não tinha bem licitação, mas era uma seleção de empresas para desenvolver uma aplicação em Windows para receber os dados do CREA. O CREA tinha uma aplicação em COBOL, para quem é mais antigo vai entender o que é isso, e a gente desenvolveu uma aplicação em Windows para receber o CREA, as informações dos profissionais. E aí eu comecei a me familiarizar com a parte administrativa do CREA, certo? Fomos fazendo isso. Quando surgiu a internet, aí a gente entregou lá para o presidente na época e depois saiu fora. Quando surgiu a internet, a gente desenvolveu... Eu tinha um provedor de internet aqui no interior do estado, no início dos anos 2000, logo quando surgiu a internet, e com isso a gente desenvolveu, já com conhecimento do CREA, a gente desenvolveu uma ART eletrônica. O primeiro estado a registrar obras através da internet foi o Ceará, através de uma ferramenta que a gente desenvolveu. Levamos para o presidente do CREA, que ganhou a eleição na época. Olha aí, cara, quer implantar um produto dentro de uma semana? Está desenvolvido. Fizemos lá, e de novo ele abriu uma licitação, nós ganhamos essa licitação e implementamos esse serviço no CREA, e eu passei a ter mais conhecimento sobre o dia a dia do CREA. Uhum. Depois de 2 ou 3 anos o contrato acabou, saí, terminei minha faculdade de engenharia, sempre acompanhado do meu pai, e fui ser conselheiro do CREA em 2005. Eu tinha 25 anos, na época era o conselheiro mais novo, entre 2005 e 2007 fui conselheiro no CREA. Que o CREA tem outra característica, o conselho, o plenário do CREA é composto hoje por 50 conselheiros, mais ou menos. Eles são eleitos, renovados 1/3 a cada ano pelas entidades de classe. Sindicatos, associações, institutos, engenharia. Coloca lá as pessoas. Coloca lá as pessoas e proporcional a quantidade de associados. E aí, naquela época, eu me associei no sindicato de engenheiros, acabei tendo êxito na eleição, na seleção interna que era feita lá no sindicato, e fui ser conselheiro. Não consegui fazer os ajustes que eu queria dentro do CREA, então passei o mandato e saí fora. Depois de todo esse intervalo de 2007 até 2017, né, daí 10 anos, eu não frequentei o CREA. E aí, quando foi em 2017, um amigo me liga para o meu pai, dizendo que vai ter eleição no CREA. Eu estava até por fora desse negócio de eleição no CREA, que a gente se distancia, né? Acaba. Uhum. E aí, um amigo liga para ele, vai ter eleição no CREA, quem vai ser o candidato é o fulano e o cicrano, mas a gente tem que modernizar o CREA, parará, tá cheio de problema lá. Vamos botar Emanuel para ser o candidato. Só aquela sementezinha ali, só a sementezinha. Aí, vamos botar Emanuel para ser o candidato. Aí meu pai, rapaz, não faça isso com o coitado não, mano. Ele tá ainda trabalhando ainda e tal. Enfim, e acabou que a gente construiu uma candidatura naquele momento. Nossa. Existia lá, em 2017, uma oposição e uma situação já consolidada, os 2 candidatos, e eu entrei como terceira opção para os profissionais. O voto não é obrigatório, então tinha o desafio de levar o cara para votar e que fosse votar em mim. Né? Historicamente, no CREA... Quem vota? Desculpa. Só profissionais registrados no CREA. E aí, naquele momento... E adimplente. Não pode ter multa, não pode ter dívida de multa, não pode ter um bocado de restrição, enfim. E aí, naquele momento, no CREA costumava votar em torno de 800 a 1.100 pessoas, na época, 10 mil possíveis, certo? A gente, em 2017, levou 2.300 pessoas para votar. A gente dobrou a quantidade de votos. Já furou a bolha, né? Já furou a bolha, entramos e demos um choque de realidade no CREA. Para você ter ideia... Qual o índice de votação? Na época, foi 52% que eu tive de votação. Teve segundo turno? Não tem segundo turno, não tem. A maioria... Eram 3 candidatos, eu tinha na época 37 anos e os outros 2 candidatos tinham acima de 70. Então você vê que era um conselho que realmente era mais conservador. Sim. Né? E a gente chegou lá com muita ideia diferente, tivemos muito trabalho para convencer as pessoas, mas quando a ideia é bacana, a ideia é positiva, você consegue convencer qualquer pessoa, né, com o argumento correto. Os funcionários do CREA são de carreira. Os funcionários do CREA, tem 2 categorias de funcionários do CREA, tem os funcionários que são concursados do CREA, tem que fazer um concurso público, já que o dinheiro não é governamental, mas é um dinheiro público que é arrecadado. E também tem a possibilidade de você contratar cargos de confiança, que é aquele cara que é o quê? Aquele temporário de livre nomeação, assessor, exatamente, um suporte.
Eu vou sair do assunto agora, que às vezes a gente sai do assunto aqui totalmente. Gostei muito as explicações. Da explicação do que você explanou aí e eu queria fazer uma observação. Qual a importância você vê que o teu pai teve? Você colocou aí que desde 14 anos era sócio do pai. Eu acho que era uma pergunta que o Romulo ia fazer. Eu ia fazer outra. Mas qual a importância que o teu pai teve? Você tem filhos hoje, não? Tenho. Qual a importância que teu pai teve nessa tua vida profissional e o que e hoje você passa algo disso para os teus filhos? Ah, sem dúvida. Eu gosto de dizer que meu pai, quando pergunta assim, cara, um profissional de referência, meu pai. Eu não tenho um profissional de referência que não seja meu pai. Eu fui sócio dele com 14 anos. Antes, ele é engenheiro e eu na área de informática. Depois me formei em engenharia. A gente trabalhava na mesma sala, um do lado do outro, a vida inteira. Certo? Muitos amigos acham isso incrível, porque nunca conseguiram trabalhar com o pai por diversos motivos, mas a gente sempre conviveu muito bem. Até porque meu pai também, eu gosto de dizer que ele é um cara à frente do tempo. Ele tem essa cabeça tecnológica, ele entende muito bem. Para você ter ideia, hoje ele diz que não é mais engenheiro civil, ele é engenheiro de prompt, porque ele usa muito bem as inteligências artificiais, não só o chat GPT. Então ele engenheiro de prompt, gostei. Ele entende muito bem isso e a gente acabou pega essa experiência. Para você ter ideia, cara, na época, que eu te digo aí, a questão de 94, né? Naquela década de 90, você ter computador já era uma raridade, não é isso? Sim. Lá em casa tinham 3 computadores. Um no meu quarto, no quarto das minhas irmãs e um no escritório dele. Então já tinha, naquela época, computador. Não tinha televisão no quarto, mas tinha computador. Naquela época eu tinha uma BBS, um servidor de BBS. A maioria dos ouvintes aqui, dos seguidores, nem vai saber o que era BBS. Eu tinha um servidor BBS na minha casa. Eu não sei, você sabe o que é. BBS, sabe? Que conversa é essa, rapaz? É rede de escada? BBS, o que era? Eram os primórdios da internet. Você tinha uma rede de pessoas que configuravam seus computadores para ser repositório de arquivos. E aí fazia troca de arquivos entre esse servidor de onde você estivesse, através de uma rede de escada. E aí, com isso, eu comecei a gostar muito de informática, e aí ele começou a incentivar. Lá em casa, a gente foi educado, tanto eu como minhas irmãs, a não buscar emprego, e assim buscar trabalho, e não buscar salário, e buscar renda. Então, isso me fez aí, trabalhar muito nesse caminho, né? De não procurar emprego e ter sempre e procurar assim trabalho. E aí nisso muitos amigos eu convivo muito com meu pai, né? E muitos amigos acabaram convivendo com ele também. Hoje ele é sócio de amigo meu, parceiro de amigo. Ele me deixou de lado já, sabe? E os filhos? E meus filhos, cara, levam na mesma pegada, certo? Procuro dar essa alavancada, até com algumas críticas, porque meus filhos, assim que puderam, já tem celular, Quantos cada anos? Uma tem 15 e o outro tem 10. Todos eles usam o celular muito bem, todos eles são inseridos nesse ambiente tecnológico, que eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, né? Sim. A gente está passando por uma grande revolução, que eu considero que a revolução da inteligência artificial da nossa rotina diária, ela vai ser tão emblemática quanto a chegada dos computadores pessoais foi e quanto a chegada da internet foi. Então vai ter essa grande revolução e eu julgo que a gente passar para os nossos filhos, passar para essa nova geração, esse conhecimento e essa possibilidade de abrir a cabeça, estar atento a tudo isso, é primordial. Falou agora um assunto muito importante, inclusive eu tive uma palestra semana passada sobre isso, que é justamente a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, você acabou, assim, muitas pessoas acreditam que ela veio para tirar profissões. Há um dilema aí que amedronta muitos profissionais. Vai acabar com a profissão tal. O que é que você pensa sobre isso? E qual a sua opinião de como nós podemos usar a inteligência artificial ao nosso favor? Cara, eu tenho 42 anos, né? Não sou tão novo, nem sou tão velho, estou bem no meio da vida útil, né? E passei por algumas transformações da forma de trabalhar. Sim. As duas que eu te disse aqui, quando chegou o computador pessoal, todo mundo já vai acabar a profissão. Vai acabar um monte de profissão. Acabou só o datilógrafo. Que ele deixou de usar. Passou a ser digitador. Não, exatamente, ele deixou de usar a datilografia para usar a digitação, entendeu? Quando surgiu a internet, meu irmão, vai acabar tudo, vai acabar. Em 2000, né? Emissora de televisão. Vai acabar emissora de televisão, emissora de rádio. O rádio, cara, tá a mídia mais escutada. Pode pegar qualquer pesquisa. Voltando para a eólica, o Armando teve aqui, né? O fundador da Artwind, ele falou: quando surgiu o drone, tem gente que teria medo. Meu Deus, e agora? Não, mas ele precisa de pessoas que levem o drone, que façam a manutenção do drone. Mesma coisa de inteligência artificial. Vai aumentar a carga de trabalho. Tem uma coisa que meu pai falou para mim.
ele sempre gostou disso, né? Ele trabalhava no setor de cálculo estrutural da Superintendência de Obras do Estado do Ceará. E aí, quando surgiu as primeiras HPs, que eram as calculadoras científicas, que você fazia uma programação, botava numa fitinha e passava, ele achou aquilo fenomenal. Chegou pro chefe dele, tá? E disse, fulano, não vou dizer o nome dele, que é um cara gente boa, amigo da gente, fulano, compra essa HP aqui pra gente trabalhar, cara, olha como ela é bacana, ela vai melhorar a produtividade, tu é doido. O que é que vocês vão fazer depois? Uma bicha dessa aí. Quando vocês vão fazer um negócio desse, vão acabar, o que é que vocês vão ficar fazendo? Ele não pensou de que ele, ao invés, ele não pensou a produtividade é muito, em vez de fazer um trabalho, ele ia fazer 2, 3, 4. Ganha mais dinheiro. Ganha mais dinheiro. E aí é o que acontece hoje. Se você souber utilizar a inteligência artificial de forma adequada, você vai ganhar mais dinheiro. Não faz um projeto. Não faz um projeto só. Vou dar um exemplo aqui, cara, que a gente tem resumo. A imprensa, né, cara? Eu acho que a imprensa ela tem uma culpa nisso tudo. Ela resumiu muito a inteligência artificial ao chat GPT. A gente tem hoje uma infinidade de inteligência artificial. Eu fui candidato em 2022 a deputado federal, certo? Legal. Bom E aí, uma das estratégias que eu vi na minha campanha era fazer vídeos onde eu falava o nome da pessoa. Se eu conhecesse vocês, eu ia passar um vídeo para cada um dizendo: olá, Rômulo, tudo bom? Aqui quem fala é Manuel Mota, sou candidato a deputado federal com o número 5599. Estou passando esse vídeo para pedir seu apoio para que eu leve a bandeira de defesa da... Eu gravei, sabe quantos vídeos? Gravei mais de 3.500 vídeos. Não, eu vou lhe dizer. Naquela época, para você ver da velocidade, naquela época não tinha essa inteligência artificial. Eu gravei mais de 3.500 vídeos pedindo voto individualmente para as pessoas. Estou aqui com esse amigo aqui, testemunha. Tá certo? Montei um estúdio lá no comitê, só passava o dia inteiro gravando. Terminava o dia cansado, com falta de ar. 50 vídeos por dia. Muito mais do que isso. E aí, o que aconteceu? Naquela época, já falava que tinha o deepfake. Já ouviram falar nisso? Não. É até esse deepfake, fizeram até uns vídeos do Trump, onde ele botava um negócio, falava outras coisas. Entendeu? Eu dizia, meu amigo, se eu ganhar, eu vou... Quero nem saber onde é que tem, que eu vou comprar esse deepfake e vou fazer. Vou fazer porque eu não vou ficar gravando vídeo a vida toda, certo? Aí o que aconteceu? Esse ano, de forma gratuita, você entra na internet e encontra uma inteligência artificial chamada HeyGen, onde você grava um vídeo de 30 segundos, ele pega a sua entonação, o seu tom de voz, os seus trejeitos, você escreve uma frase em qualquer idioma e ela fala com a sua voz, com os seus trejeitos, com a sua dicção, toda aquela frase. Com a imagem. Com a minha imagem. Tá entendendo? Fantástico. Isso foi de um ano para cá, cara. Isso é de um ano para cá. Imagina a capacidade que isso vai ter de aumentar a produtividade da gente. Estou dando um exemplo. Tem filmes, né? Que alguns filmes só tem o direito autoral de usar a imagem de um ator. O ator nem precisa atuar mais. Já tem filme feito só com... Não, eu estava falando aqui com um colega, ele disse assim, Romulo, eu pedi para criar uma imagem, inclusive é daqui do estúdio. Eu pedi para criar uma imagem de um homem no faroeste como se estivesse pensando. Aí ele botou só esses dados. A inteligência artificial foi lá e criou uma imagem. E ele usou na postagem dele. Olha essa imagem. É inacreditável. Não, tem inteligência artificial. Eu faço muitas apresentações para mostrar o que é o CREA e motivar os jovens profissionais, né, aqueles caras que estão estudantes ainda, a se capacitarem. E eu apresento algumas inteligências artificiais para eles entenderem. Tem uma que você bate uma foto, você tira aqui a foto aqui do estúdio, tá? Tira aqui a foto. Aí você diz, eu quero uma decoração vintage, com tons pastéis, eu gosto de móveis modernos, parará, descreve tudinho. Ele gera uma nova decoração com imagens, com tudo, foto. Em cima daquela foto. Certo? Fantástico. Fantástico. Para arquitetura, para engenharia. Para design, para tudo. Aonde que o cara aprende mais sobre inteligência artificial? Tem alguns cursos? A internet está aí. Está a Google de distância. Está a YouTube de distância. Está um Google de distância. Tem alguma qualificação? Cara, eu vou te dizer. Meu filho, ele tem um... Rápido, né? É muito rápido. Meu filho, ele gosta muito de desenho. Muito de desenho, certo? E ele gosta de aprendeu a desenhar sozinho e ele gosta de desenhar anime. Ele gosta de desenhar anime, aqueles animes de desenho japonês, certo? E aí, pai, eu quero fazer um curso. Mãe, eu quero fazer um curso de anime. Cara, procuramos aqui em Fortaleza, em todo canto, a gente não encontrou, pelo menos, não sei se tem, mas a gente não encontrou um curso voltado a anime. Encontramos um curso de desenho, que ele detestou, porque tinha a história da arte, mostrava não sei o quê, parará. Ele não quis, fez o primeiro módulo do curso, desistiu com 10 anos de idade. Se você pegar o histórico de busca dele, do YouTube, do Google dele, é só
como desenhar um anime, como fazer a boca não sei de quê, como fazer o cabelo não sei das quantas. Tem lá tudo em as músicas, ele aprendeu sozinho. O que eu estou dizendo? Tudo hoje, o conhecimento está a um Google de distância. Gosto muito de dizer isso. Fantástico, fantástico mesmo. O impressionante é que esse medo, né, que gera, o medo paralisa as pessoas, né? E quando você começa a perceber que quando você, no lugar do medo, substitui com colaboração, com criatividade, parece que uma chave vira. Porque as coisas... Quando você falou de prompt, foi justamente eu fiquei pensando, né? Porque hoje a chave da inteligência artificial é o prompt, né? É o que você vai escrever para ser produzido para você. Né? Isso. E dentro do YouTube existem vários vídeos ensinando como fazer o prompt perfeito, como fazer lá o pedido perfeito, entendeu? Eu vou te dizer uma coisa engraçada, né? Quando meu pai começou, ele achou fantástico. Quando eu mostrei para ele a inteligência artificial, ele achou fantástico, aprendeu, estudou tudo. Aí eu vou montar um curso de como fazer prompt, porque ele tem um cara muito... Aí vou dar 1000 prompts. Aí o que ele fez? Botou lá, né? Fez um textinho explicando a área dele de engenharia, de patologia, de edificação, parará, e surgiram 1000 prompts. Tem que ter criatividade. Sim, você tem que ter, e aí você vai construindo tudo que você precisa, você tem acesso ali a um Google, a um prompt. Na verdade, é um prompt hoje, né? Porque o Google, na verdade, hoje passou a ser um prompt, né? De ter o resultado. Dá um exemplo. Se nós tivéssemos entrado hoje, alguma inteligência artificial tivesse colocado lá o currículo do Emanuel, dito lá, formule para mim 20 perguntas. Eu vou te mostrar. 20 perguntas para Emanuel para serem conversadas no podcast. Não ia ser espontâneo. Não, mas é espontâneo. Eu vou te mostrar. Eu fiz uma entrevista, eu não vou dizer com quem, porque é uma pessoa bacana, certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui, podcast. Pra te mostrar. Se é uma pessoa bacana, pode dizer. Se for uma pessoa que não é bacana, que é bom não dizer. Não, vou mostrar aqui pra tu ver, certo? Podcast. Cara, eu vou localizar... roteiro, tá aqui. O cara me convidou pra fazer um podcast, certo? Ele é, Manuel, bicho, eu queria fazer um podcast contigo. Mas eu não sei o que eu vou te perguntar e tal. Tu pode montar um roteiro pra mim? Eu, na hora. Aí botei o prompt, tá aqui. Eu botei um prompt, escrevi o prompt, roteiro para painel. Tá aqui, introdução, a minha apresentação, o que é que se trata. Olha, tudinho aqui. Os itens, as perguntas e tal. Você, se for, leia aí. Ele botou só a logomarca dele aqui. Foi, eu botei minha logomarca. Cara, quando eu mandei pra ele, cara, como é que tu fez isso tão ligeiro? Cara, eu escrevo ligeiro, eu tô aqui no escritório. Eu não vou dizer que foi no prompt que eu escrevi pro inteligência artificial. Tem que saber utilizar. Sim, é verdade. Quando ele chegou lá, ele fez as mesmas perguntas que estavam previstas. E eu ia fazer, se vocês me perguntassem aqui um briefing, eu ia fazer o briefing do inteligência artificial, trazer pra vocês, eu tava sabendo de tudo. Eu ainda fazia o seguinte, responda as perguntas que você me fez. Entendeu? Muito fantástico. Muito bom mesmo. Você falou do chat GPT aí, fala de outras opções. Tem um que é Chat with PDF, certo? O que é? Você bota um PDF de um edital de uma concorrência. Você bota lá o PDF, né? Pá. E aí ele já sugere perguntas sobre isso. E se você quiser, você pergunta e ao invés de buscar no Google, ele busca dentro daquele PDF. É mesmo? Isso. Tem um Regen, que é esse da fala. Sim. Né? Tem um que eu gosto de mostrar também, cara, é o... Esse aí da foto, de você decorar tem a foto, é fantástico. É fantástico. Como é que é esse da foto? Você bate a foto do ambiente, até disso aqui agora. Mas você bate a foto do ambiente, o nome dele, cara... Eu tenho aqui, eu vou localizar em algum momento aqui. E tem muita coisa... Legal, deixa eu ver aqui bem rápido aqui, deixa eu ver aqui da minha apresentação. Enfim, e aí a gente tem muita inteligência artificial que ganha produtividade. Eu uso isso como ganho de produtividade. Sim. Tanto é que às vezes a pessoa vai lá no escritório, aí, mas quem que é tua equipe? Minha equipe é meu pai. No máximo minha esposa que me ajuda também a mandar umas coisas, a Sara. Minha noiva me mandou as fotos dela vestida de noiva. Eu falei, mas onde é que tu arrumou isso? Inteligência artificial, colocou só as fotos dela, já veio com os vestidos. Já veio com o vestido. Um beijo pra Sibéria aí, te amo. Eu não vou lá em casa, a minha equipe, meu pai, a e Sara, o prompt. Vou localizar aqui a apresentação. Esse prompt a gente vai contratar ele também. Me contrate que eu faço seus prompts. Essa da foto, da imagem, é o
Aqui a Remodeled. Aí tem essa outra aqui, ó, que é Studio DID. Você bota uma frase, é tipo o Regen, né? Só que ele não faz com a sua... Faz com a imagem. Faz com a imagem qualquer. Move a boca, faz tudo. Então, eu dou esses exemplos. E o seguinte, cara, existem pesquisas, que é outra informação bacana também, que não é o que eu estou inventando, existem pesquisas, inclusive uma das empresas que trabalha nisso é a... meu Deus, esqueci o nome agora. Dessas grandes empresas de consultoria, né, empresarial. Ela tem uma pesquisa que ela diz o seguinte... O ser humano que vai viver 120 anos, ele tem 5 anos de idade hoje. E você só com 150 anos, na verdade. O cara que vai viver 150 anos tem 5 anos de idade hoje. Você consegue vislumbrar o que esse cara vai viver pelos próximos 15. Ou seja, você tem 130 anos de vida de um sujeito que você não tem a menor ideia do que vai acontecer com ela. Então a gente tem que estar preparado para isso. E eu costumo passar um vídeo nessa apresentação que eu faço para os estudantes, tá? E aí, às vezes, o cara me questiona, tem estudante que é peitudo, né? Questiona o seguinte, mas isso é história. Aí eu tenho um outro vídeo que eu passava quando eu comecei no CREA, em 2018. Aí teve a pandemia, e aí eu voltei, né? Quando eu fui passar para fazer a primeira apresentação, dando esse incentivo para o cara estudar, eu falei, cara, tá tudo no vídeo já aconteceu, cara. Impressão 3D, automação de residencial. Tudo chegou. Aqueles espelhos que o cara compra no AliExpress, um espelho que tem um tablet aqui, você temperatura, pega notícia, eu fez tudo. Cara, quantas coisas que a gente... Não, quando eu tem praticamente a mesma faixa etária. Quando eu assisti o Minority Report, acho que você sabe qual é. Sei demais. Que ele fazia assim na tela, eu disse, meu Deus, será que algum dia isso vai acontecer? Tá acontecendo. Quantos de nós vimos num filme falando sobre a videochamada, que você falava com uma pessoa ao mesmo nível. Família Jetson. Eu olhava e falava, isso nunca vai acontecer. E tá aí numa realidade recente. Há quanto tempo? É verdade. Tem que abrir a mente. Tem que abrir a mente, a gente tem que estar movido por essa curiosidade, por essa consciência de que não sabe tudo, eu não sei tudo, de que tem muita coisa ainda para acontecer. Vou perder meu emprego. Cara, esquece emprego, vá atrás de trabalho, pô. Vá atrás de trabalho, você tá garantido. O que você vê como novidades que a inteligência artificial ainda pode nos oferecer? Meu irmão, se eu tivesse te responder isso daí, eu tava milionário hoje. Era o próximo Elon Musk. Elon Musk. Quando eu souber, eu te digo que eu passo de helicóptero aqui pertinho. Você só vai ser cria, né? Mas, cara, é inimaginável. É muita coisa que pode acontecer. Mas muita eu tava falando com um colega que ele já tá... Acho que ele já contratou a internet do Elon Musk. Tem casos. Ele estava falando. Vou dar um exemplo real dentro do sistema Confecrea. A gente está muito acostumado com a nossa realidade. Com a realidade lá de São Paulo, que a gente frequenta, de outra, né? Mas lá no Amazonas, cara, tem várias cidades isoladas que não tem como chegar. O cabo, fibra ótica. Não tem fibra ótica, chega de barco, não tem estrada. E aí o CREA do estado de Amazonas, ele foi um dos primeiros contratos da Starlink, foi o CREA do Amazonas. Entendeu? Que ele comprou várias antenas dessas, que é muito simples. Cara, se você ver, você fica chocado. Portátil, é um negocinho desse tamanho assim, que você pega, bota aqui a antena, conecta nesse equipamento, que já é Wi-Fi, e automaticamente faz uma sincronia, no fim do mundo. Entendeu? A internet vindo do satélite. Ele tem mais conhecimento que a gente, eu não sei disso aí, entendeu? Starlink, procura lá. Deve ter várias outras coisas que ele tem guardado aí, que a gente não tem ideia. É verdade, então ele tem que visitar. Mas tem um negócio bacana que vocês sabem monetizar, e eu não sei tão bem como vocês. Mas que bom, que bom. E assim, a gente fica feliz de você ter vindo aqui, falado sobre um pouco de como funciona o sistema CREA, como funciona o Confea, como é essa interface com os profissionais, até ter dado aí esse over-delivery de inteligência artificial, né? Muito bom. Nem estava no pacote, ó, um over-delivery desse aí, pessoal, não é todo dia que se tem, não. E assim, agradecemos muito por você ter disponibilizado seu tempo, tá? Eu acho que esse episódio vai poder agregar valor para as outras pessoas que vão assistir. Obrigado. Vai poder levar para as pessoas que nem têm ideia de como elas podem trazer o CREA para o lado delas, gerar segurança para a vida delas. Às vezes ela mora num edifício, não sabe nem o que fazer, nem para onde ir, né? E os profissionais também que são interessados em energias renováveis, buscar o CREA para saber o que é que estão ofertando lá de treinamentos, para eles se capacitarem, entender mais desse mercado. E assim, eu sempre falo isso, um colega veio aqui
E ele disse que foi para reuniões na Europa, Reino Unido e etc., e que lá tem se comentado muito sobre o potencial da energia renovável e do hidrogênio verde aqui no Brasil, e em especial no estado do Ceará. E ele até brincou, as pessoas estão apostando que se tudo isso sair, possivelmente Ceará vai ser a nova Dubai. Né? É algo que a gente escuta assim e soa muito positivamente. Né? Gosto muito dessa fala também. essa fala eu colaboro contigo nessa fala, até porque é o seguinte, a gente vê essas possibilidades muito concretas. Sim. Muito concretas, né? A gente está é um porto com capacidade das maiores do país e a mais próximo da Europa. Roterdã já é sócio do Porto do Pecém, né? Que favorece essa interface, já favorece muito. Mas eu acho que a gente aqui no Brasil ainda precisa amadurecer no tocante à infraestrutura elétrica. Se você pegar aqui, hoje a gente tem um problema real aqui no estado do Ceará. Não vou falar do estado do Ceará, que nós estamos aqui no Ceará. Um problema real, onde se você for fazer uma usina hoje acima de 1 mega, você vai ter dificuldades. Certo? Porque de conectar no sistema. Então imagina só para alimentar o hub de hidrogênio verde do estado do Ceará, que segundo dizem, ele vai ser responsável pelo consumo de 100% da energia renovável gerada no estado do Ceará. Né? Então a gente tem uma série de desafios a enfrentar. A gente precisa de responsabilidade para entender isso e precisa de entendimento governamental, porque senão vão ser necessários que sejam feitos grandes investimentos. O CREA pode colaborar com isso? Capacitando as pessoas, verbalizando isso sem medo, entendeu? Que é para poder a gente ter essa infraestrutura necessária. Né? Eu já me coloquei como parceiro de diversos players desse segmento para usar o CREA como uma base de conversa, uma base de diálogo, né? E a coisa tem evoluído. Acho que estamos no rumo. Talvez o Ceará seja o estado que tenha a maior condição realmente, até porque falando em ventos, a gente ouvi um quantitativo, né, que entre os estados do Nordeste, talvez o Ceará seja o que tem a maior capacidade eólica, né, um dos que tem, vocês podem me confirmar melhor isso. Hoje o Rio Grande do Norte está em primeiro lugar em capacidade instalada. Né? Em volume. Mas não de capacidade. Sim. O mapa eólico aqui é roxinho. É roxinho, exatamente. Sim, a capacidade está falando da região, da né? Região, tá, isso, mas a gente fala de capacidade instalada e de geração. Aí é diferente. É diferente. O Rio Grande do Norte... A capacidade da região. O Ceará, ele era dianteira e perdeu isso para o Rio Grande do Norte para a Bahia, se não me engano. Rio Grande do Norte e Bahia, exatamente. Isso, Rio Grande do Norte e Bahia. Ficou disputando ali por muito tempo com o Rio Grande do Sul. Mas até o Rio Grande do Sul já ganhou do Ceará também. Exatamente. Por quê? Né? Vamos refletir. Alguma coisa aconteceu. Aconteceu nesse meio do caminho. Nesse meio do caminho. E aí, semelhante a isso, a solar tem a mesma coisa. O mapa de radiação solar é bem roxinho aqui no estado. Fantástico. Se você pegar, eu tenho uma usina solar também, estou começando esse segmento, eu sonho com esse empreendimento há mais de 13 anos, tive coragem de botar no passado, estou engateando, comecei ano passado, estou engateando. E aí, quando você vê o mapa de radiação solar, os quantitativos são os mais altos em qualquer região do estado. Né? Qualquer região do estado. É uma maneira até de gerar renda para o nosso semiárido. Muito bom, muito bom. E terras que eram relativamente improdutivas. Antes de ontem eu fui fazer a visita a alguns colegas e disseram, como tinha fazenda aqui, Campos Belo, Caridade, que não dava nada. Até para chover aqui é raro. Porém, hoje em dia está aí acampando usinas, gerando receita, gerando dividendos e dinheiro para a pessoa que era proprietária da terra, de uma terra improdutiva. Exatamente. E isso fomenta muito aquela região, né? O dinheiro vai circular, o desenvolvimento vai chegar, então assim, fantástico. Até porque tem outros empregos indiretos, o cara que limpa as placas, o cara que dá manutenção dos investidores, o cara que faz a segurança, o cara que capina, sei lá, tem muita coisa que acaba envolvendo aquilo ali, né? É verdade. Então, eu assim, queria que agora você deixasse a sua mensagem, não só para os engenheiros, mas para o nosso público em geral aí. O que é que você poderia dizer para essa galera que quer trabalhar na indústria de energias renováveis, essa galera que quer entender um pouco mais disso? Qual é o conselho que você dá para eles? O conselho que eu dou foi o conselho que eu recebi dos meus pais, da minha família, se capacite, estude. Muito bom. Que você estudando, se capacitando, você vai observar as oportunidades que o mercado te oferece. Você não pode... Tinha um professor meu, que eu não me lembro o nome dele agora, infelizmente.
Ele é professor de cálculo numérico na época, certo? E aí, no finalzinho da faculdade, ele dizia muito assim, ele escutava muito, a gente dizia, eu quero ser calculista, eu quero ser... Meu irmão, você não vai ser nada disso. Você vai ser o que o mercado te botar para ser. E aí eu fiquei com isso na cabeça também, e eu sempre procuro me capacitar em diversos temas para ficar atento a essas oportunidades que o mercado oferece. Né? Até a minha esposa me critica muito no aspecto que eu já tive um provedor de internet que estava, vendi. Aí eu tinha um posto de gasolina em Santa Quitéria, vendi. E outros negócios que a gente tinha e acabamos vendendo. Por quê? Porque eu estou atento, outra oportunidade ali. Vou para cá. Aí vendo aquela, compra esse negócio aqui, aí vai circulando muito. Acaba cansando muito isso, mas eu acho muito positivo porque você está sempre com a cabeça mais aberta. E aí nós queríamos lhe dar de presente essa caneca, é sua aí, para você tomar seu café. E queríamos também te dar de presente esse livro. Esse livro foi escrito por mim, patrocinado pela Stoss, tá? Perfeito. É um livro que o principal objetivo dele é fazer você entender que seu maior patrimônio é a sua vida. Perfeito. Tá? Realmente na verdade. Ele foi concluído esse ano e eu espero que seja uma boa leitura. Rapaz, eu chamando de Roma. Não, pelo amor de Deus, é Roma mesmo. Mas assim, muito obrigado mesmo. Assim, sua entrega foi fantástica. Fantástica mesmo, assim. Obrigado. Falo aqui com o peito aberto. E espero mesmo que a gente possa conversar outras vezes. Sem dúvida. Tá certo? Sem dúvida. Eu tô fora do CREA agora, vou ficar com um tempo bom. Então, vamos conhecer o nosso centro de treinamento lá. Assim, vamos lá. Eu arriscaria dizer que é o melhor centro de treinamento do Ceará. Olha lá se não for do Nordeste. Perfeito. Excelente nosso centro de treinamento. E nós temos aí projetos que estão saindo muito bons, né, na parte de experiência em inspeção de pá eólica. Então nós temos também coisas a oferecer para o setor de engenharia que eu acho que pode fazer muito sentido. Perfeito. E aí a gente leva a nova gestão do CREA lá, tenta fazer alguma parceria. Vamos construir isso, né? Vamos sim. Vamos sim. Agradeço. Pena que nos conhecemos agora no final da minha gestão. Não tem nada não. Agradeço demais. Tudo é bem feito, né? Tudo que Deus faz. Igual dizer que é o Kairos, né? Aí você falou tudo que Deus faz é perfeito, é tudo no Kairos, que é o tempo de Deus. Tempo de Deus. Mano, eu agradeço demais o tempo. Eu queria ainda só fazer mais uma pergunta. Você está saindo aí dessa gestão do CREA. Tem algum próximo passo? Qual é o teu próximo desafio? Você pode falar pra gente? Muita gente tem me perguntado isso, sabe? E eu tenho dito o seguinte, cara, mas eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre venho fazendo, porque é o seguinte, embora a presidência do CREA seja de grande responsabilidade, ela é honorífica. Eu não ganho nada para estar à frente do CREA. É um trabalho honorífico, eu vou receber no final do ano um certificado de relevante serviço prestado à nação. Então eu tive que manter meu escritório e os meus negócios ativos. Entendi. Talvez eu vá me dedicar mais aos meus negócios para potencializar, alavancá-los, né? Mas o fato é que a gente fez uma transformação no CREA do Estado do Ceará e essa transformação ela me colocou pessoalmente como uma referência para outros CREAs do Brasil inteiro. Hoje mesmo nós estamos com a equipe do CREA trabalhando, implantando um sistema que nós desenvolvemos aqui no CREA Ceará, no CREA do Pará. E esse sistema funciona em outros 5 CREAs. Sistema de gestão corporativa, de gestão de pessoal, gestão de processos internos, digitalização, enfim, estão sendo implantados lá. E a gente tende a trabalhar junto do atual presidente do CONFEA, do eleito presidente do CONFEA. Existe a possibilidade aí de a gente trabalhar também junto à Mútua, que é a Caixa de Assistência, que é um outro ponto que merece um podcast sobre a Mútua. Legal. Só para você ter ideia, 20% de tudo que o engenheiro paga de RT vai para o Caixa da Mútua fomentar a engenharia. A gente tem hoje uma grande receita que serve para... Um dos principais benefícios são empréstimos a juros consignados. Você consegue tirar um empréstimo de R$150 mil, pagando 0,3 de juros ao mês, sem nada de garantia. Interessante. Entendeu? Isso para o profissional de engenharia. Então existe uma série de possibilidades que a gente está atento aí, mas o principal delas é alavancar meu negócio novamente. Eu vi subir numa plaquinha bem devagarinho, consultoria, entendeu? O homem se tornou referência, né? Que vamos dizer. Eu abri aqui até o relatório da Beólica aqui, que a gente falou do ranking dos estados, né? Para a gente, fator de capacidade, geração por estado. Abri aqui que é para a gente dar o dado real. Então, Rio Grande do Norte estão em primeiro, Bahia em segundo, Piauí em terceiro, Rio Grande do Sul em quarto e Ceará em quinto. Ceará, no tempo desse, era o primeiro lugar. Ceará, vamos reagir, Ceará. Onde é que tem Mas essa disputa Bahia-Rio Grande do Norte já tem uns 3 anos. Já. Cara, Rio Grande do Norte, se você passar
E Fortaleza, Natal de avião, você fica chocado, né, cara? A gente vai sempre pra lá, temos umas equipes lá. Um monte, assim. É lindo. É lindo. Eu acho muito bom. E aí a gente tem que fazer essa meia-culpa e entender o que foi que aconteceu com o estado do Ceará. Mas assim, eu acompanhei a instalação de um parque aqui em Aracati, né? Eu fiquei assustado, sabe? Eu sei que a gente já terminou quase, mas só... eu lembro que depois que o parque terminou a instalação, ele ficou, acho que mais de um ano parado. Acredito que a linha de transmissão, porque algo não tinha como falhou. se conectar. Você tem consciência disso? Sim, eu vou te falar. Eu estou com a usina do CREA. A usina do CREA, eu disse aqui que a gente está com 2 usinas construídas, gerando a demanda e parará. Uma delas, em Tianguá, ela não está conectada. Ela está finalizada há quase um ano. E tem multa disso. E não está conectada. Por que não está conectada? É porque depende. Se você fizer uma usina para fornecer para os órgãos oficiais, aí essa despesa é coberta. Mas se não for assim... Não, na verdade, ele faz um projeto e aí ele oferece um parecer de acesso, que eu tenho muitas reclamações sobre o parecer de acesso, mas enfim, é feito o parecer de acesso, e isso que hoje chama de orçamento de conexão. Esse orçamento de conexão lá para a nossa usina de Tianguá foi 0. Era 0 investimento para o CREA. Certo? Até porque se tivesse, o CREA já tinha feito o investimento. Entendi. Mas ela não conecta. Então, ele apresenta lá os motivos dele e a gente vai tocando, vai esperando, vai cobrando, vai fazendo. E olha que somos o governo paga uma multa por não... Não. Nesse não, caso, não é o governo. Nesse caso é a Enel, né? Ela que não conecta. Mas um dos culpados desse ranking aí que a gente vem colocando aqui como meia-culpa é a falta de investimentos em infraestrutura de transmissão no estado, né? A gente está aí com vamos dizer assim, um parque de transmissão restrito demais, né? Limitado demais. E aí empaca tudo isso. Tem que fazer o parque de transmissão e aí às vezes o investidor tem que fazer também a linha de transmissão e às vezes repassar isso para a Chesf, para a Enel, para quem quer que seja. Né? Entendido, obrado, Emanuel. Pode encerrar. Já deixou a mensagem? Já deixei. Você quer que eu deixe outra? Quer que eu deixe outra, cara? A gente disse, vamos acabar de dar uma mensagem, vamos acabar de dar a terceira. Então eu vou com essa mensagem. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, deixa a tua curtida. Se você considera que esse conteúdo é relevante, isso nos ajuda a que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Compartilha com alguém, compartilha com um engenheiro que você conhece, ou com alguém que pensa em fazer engenharia, então com alguém que sonha em entrar na eólica. Nos siga, compartilha esse conteúdo, vem conosco aí, siga nosso podcast.